Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu estágio supervisionado, né? Meu nome é Karina, todo mundo já sabe. A professora orientadora foi a professora Carla. Bom, eu vou citar um pouco da introdução deste trabalho. Este trabalho foi realizado no Instituto Moutinho, localizado na Rua Gurupi, número 49, no bairro Parque São João, em Minas mesmo, Contagem, né? Foi feito no período de 26 de setembro a 27 de outubro de 2022, seguindo o horário de 13 às 17 horas, nas terças e quintas, no turno da tarde, conforme combinado entre a supervisora do estágio na instituição e eu. Foi feito na turma de educação infantil, o segundo período, na modalidade regular. Os objetivos desse estágio foram conhecer a área, ambiente de atuação, reconhecer demandas ligadas à educação e o uso do lúdico e contribuir para a solução da mesma, bem como proporcionar oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso. Desenvolver habilidades que ajudem no processo de ensino, pesquisa e aprendizagem, que alavanquem o desenvolvimento profissional, atuando, ainda que como estagiária, em atividades relacionadas à ludicidade, linguagens, corpo e movimento, dentro da área pedagógica, conhecendo em campo sua contribuição para o ensino. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a instituição. É... A instituição chama Instituto Moutinho. Ela fica localizada bem próximo da minha casa, né, na rua Gurupi mesmo. O bairro chama Parque São João, na cidade de Contagem, igual eu já falei. Ela foi fundada em 2012, nos fundos da casa da proprietária. Ela era recém-formada em pedagogia e montou o instituto nos fundos da casa dela. No começo, ela atendia somente as crianças, né, como creche mesmo. E depois ela foi introduzindo a educação infantil. Em 2014, ela fez o registro da empresa, né? E em 2016, ela mudou para o bairro que ela funciona hoje, que é lá próximo da minha casa. Ela funciona como maternal e educação infantil 1, organizada por períodos. Eu vou falar um pouco sobre o espaço físico. A escola, ela tem um espaço bem amplo, tá? Ela possui duas áreas abertas, uma totalmente aberta e outra fechado, coberta, né? As duas áreas têm brinquedos, tem escorregador, tem balança, tem a quadra, tem um gira-gira, que os meninos chamam de gira-gira, eu não sei o nome certo do brinquedo. E ali é feito as brincadeiras, é o espaço para os meninos brincarem, desenvolver atividades a céu aberto, essas coisas. Ela tem 3 salas de aula, uma do primeiro período, segundo período e terceiro período. Tem depois a sala do berçário, onde ficam os bebezinhos, né? Lá tem capacidade para 8 bebês. Ela tem os dormitórios, que tem os berços, os chiqueirinhos, e tem o espaço para eles brincarem, onde fica ali alguns velotróis, alguns brinquedos mais relacionados aos bebês mesmo. Ah, esqueci de mencionar que na sala de aula tem espaço para 11 alunos, e cada uma das salas tem esses 11 alunos. Tem também a sala de televisão, né? Que é essa daqui. A sala de televisão, ela tem à disposição desses tatames, onde que as crianças ficam sentadinhas ali no chão e assistem ali os vídeos, os desenhos relacionados às atividades que as professoras vão fazer. Tem a secretaria, que é onde fazem os contratos, né, as matrículas, onde as professoras armazenam materiais e onde é feito reuniões, onde é feito conversa com os pais, onde é feito planejamento das aulas, tudo é feito ali nessa secretaria.
Tem também a brinquedoteca, que essa brinquedoteca ela tem nos fundos dela uma mini biblioteca com livros para literatura infantil, onde eles fazem também os trabalhos com as crianças. E a gente tem um banheiro de funcionário e 2 banheiros infantis, que é o banheiro feminino e masculino, e tem o banheiro do berçário, onde que tem chuveiro, banheira, para os bebezinhos tomarem banho. E tem a cozinha. A cozinha, ela é usada somente o local de armazenamento dos lanches dos alunos. E para os alunos que ficam lá no período de creche, eles têm a mesa, o local de almoçar ali dentro. O horário do lanche é feito na salinha mesmo, né? Eles lancham na sala e em seguida eles vão para o pátio para poder brincar. A instituição, ela é bem flexível em relação a regras, às normas institucionais, em relação às rotinas, eles são bem flexíveis. Por quê? Todos os colaboradores são da mesma família. São irmãs, sobrinhas, todos são da mesma família. Então, eles funcionam de uma forma bem flexível. Eles têm como público-alvo as crianças da comunidade mesmo, né, do Parque São João, e que são de uma classe considerada média baixa, né? Então, eles trabalham com valores acessíveis, a escola é bem simples, mantém uma tradição simples, eles são bem voltados para o lado religioso e conservador também, tá? Outra coisa, o horário de funcionamento da escola é de 7 da manhã às 18 horas, que 7 horas é a chegada dos funcionários, onde inicia ali os trabalhos de creche. Às 13 horas inicia as aulas, que eles só têm o horário de aula no turno da tarde. O horário de chegada dos alunos pode estender de 13 até as 13h30. O horário de saída dos alunos de 17 até as 17h30. E os funcionários encerram o expediente às 18h30. Apesar de toda essa flexibilidade que eles têm, né? Eles também têm aquelas normas que são seguidas um pouco mais rigorosamente, que seria a oração no início das aulas, a formação de filas para poder fazer as coisas, né? Meninos numa fila, meninas em outra fila, a lavagem das mãos antes do lanche, a lavagem das mãos após o horário de intervalo, em relação ao uso e à guarda dos brinquedos coletivos. Em geral, as regras lá com as crianças funcionam de uma forma bem efetiva e a escola ela tem um funcionamento bem tranquilo. Sobre as demandas. No campo de estágio, fui direcionada pela senhora Solange a acompanhar a professora Natália na turma do segundo período, os alunos de 4 e 5 anos, onde pude, através de observação das aulas, aplicação. Só um minutinho. Observação das aulas, aplicação e seguimento das normas e rodas de conversa, pude perceber algumas intervenções a serem intensificadas, sendo elas momentos que proporcionem maior participação da família nas atividades pelas crianças, como, por exemplo, eventos, apresentações teatrais, exposição de trabalhos. Porque enquanto eu estive lá, eu pude observar algumas mães que não que gostariam de estar presente em algumas apresentações que eles fazem. Igual teve um desfile da primavera, teve um desfile de fantasias agora no Dia das Crianças. Então, muitas mães falavam que gostariam de estar presentes, de poder participar desses momentos, já que elas não puderam participar, né, da festa junina, não puderam participar de outros eventos que aconteceram antes do meu estágio. Outro ponto seria trabalhar com mais intensidade 3 dos cinco campos de experiência citados pela BNCC, que seria o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação.
E o terceiro ponto seria o uso do lúdico para a aprendizagem e não apenas como recurso de entretenimento, porque lá eles usam bastante o brincar como recurso de distração, para, de certa forma, acalmar as crianças. Dentre as demandas observadas e mencionadas acima, após orientação da professora orientadora da UC, Carla, e conversa com a professora Natália, que foi quem me acompanhou durante o estágio, definimos que seriam feitas intervenções no uso do lúdico como ferramenta para a aprendizagem, buscando trabalhar os campos de experiência citados pela BNCC, que possuem necessidade de intensificação. Momento da intervenção. Os objetivos e os materiais usados. Os objetivos: desenvolver a habilidade de interpretação de textos, desenvolver coordenação motora, identificar as formas geométricas trabalhadas pela professora Natália em sala, diferenciar formas e tamanhos, adotar controle dos sentimentos, sensações e emoções, agir com empatia. Como materiais, eu usei jornais, usei giz para quadro, e usei uma caixa de material reciclado e coloquei vários brinquedos dentro dessa caixa. Esses brinquedos foram escolhidos assim de forma aleatória. Aí teve escovinha de unha, teve lacinho de cabelo, pecinhas de montar, slime. Teve várias coisas dentro dessa caixa, vários brinquedos para eles conhecerem textura, para eles conhecerem formas, tamanhos, para ele ver a mobilidade do brinquedo, tudo ali somente no tato. Metodologia. As ações foram desenvolvidas por meio da metodologia de aprendizagem significativa, que consiste em quando uma ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Ainda em sala de aula, contei para os alunos sobre e como a atividade proposta seria desenvolvida. Formamos a fila e fomos para a área aberta. A gente ficou ali sentadinho no chão, na quadra, né? Dentro de uma roda. Ali eu iniciei uma breve história sobre a coragem dos soldados, baseada mesmo no conhecimento que a gente tem assim de filmes, de histórias, de leitura sobre o que acontece nas guerras, a coragem desses soldados, as coisas que eles fazem, as coisas que eles passam. Após isso, fizemos os gestos e cantamos a cantiga popular do Marcha Soldado. Em seguida, com folhas de jornal, fizemos juntos os chapéus de soldado, através de dobraduras, onde fomos identificando as formas geométricas, já que a folha aberta tem a forma de um retângulo, dobrada ao meio se aproxima da forma de um quadrado, e depois do chapéu pronto apresenta a forma de um triângulo, e nossas cabeças a forma de um círculo. Eu fui perguntando qual seria a forma e eles foram identificando as formas geométricas ali naquela dobradura do jornal. Depois de feito os chapéus, brincaram de descobrir o que havia na caixa, onde as crianças, uma por vez, colocavam a mão na caixa e seguravam uma das coisas que coloquei dentro, e respondiam perguntas do tipo: é duro? É mole? Grande? Pequeno? É redondo? É quadrado? Você já sabe o que é? Você tem medo? Você acha que é nojento? Você quer retirar da caixa? Aí algumas respondiam que sim, outras respondiam que não, outras não respondiam nada, ficavam caladas, outras já respondiam todas as perguntas, outras tentavam tirar antes mesmo da hora, já colocava a mão na caixa e já puxava. Mas assim, foi bem dinâmico mesmo a aula. Depois da dinâmica com as caixas, falamos um pouco sobre o sentimento de medo e a importância de expô-los e respeitar o medo um dos outros e as possibilidades de superá-los no momento de grande interação e empatia. Aí a gente conversou sobre, né, os medos deles, como que eles fazem com esses medos, se eles contam para os pais sobre os medos deles. E após tudo feito, eu usei o giz. Eu dei o giz, um giz para cada um, para eles desenharem no chão os medos deles, né? Que foi aqui nesse momento dessa foto.
Como resultado, obtivemos uma aula prazerosa e engajada, onde os alunos puderam relacionar os seus conhecimentos prévios ao ensino da aula através do lúdico. Todos alcançaram o objetivo do trabalho e mostraram ter absorvido o conteúdo que estavam aprendendo em sala de aula, que seria em relação às formas geométricas, né? Vou falar um pouco das minhas considerações finais. Eu considerei que minha experiência do estágio foi muito válida e enriquecedora, pois apesar do pouco conhecimento em relação à área, pude reconhecer que é realmente o que eu quero para o meu futuro quanto à área profissional. Pude ver assim que realmente é isso que eu gosto de estar ali com as crianças, apesar do pouco tempo que a gente esteve no estágio, né? 50 horas, querendo ou não, passa muito rápido. E não foram nem 50 horas, né, gente? Também conheci ótimas profissionais, pessoas interessantes que atuam de forma adequada e respeitosa durante esse pequeno tempo, que me ajudaram a aprender mais e aplicar o que vinha aprendendo nas aulas teóricas. Né? As professoras abriram espaço para mim, me deixaram ali estar fazendo com eles momentos de aula, me deixavam bastante sozinha mesmo com eles na sala, então eu pude vivenciar mesmo a sala de aula, sabe? As aulas. E eu espero que a instituição possa ter reconhecido o meu trabalho e identificado nele o quanto o lúdico pode contribuir para a aprendizagem e fixação de conteúdos, bem como para o desenvolvimento do ser como pessoa, né? Porque ali naquele momento da intervenção, além de trabalhar o conteúdo da aula, nós podemos também trabalhar o sentimento do medo, que às vezes é uma coisa que para a criança pode não ser tão fácil de sair expondo, né? Até mesmo pelo medo do coleguinha não ter aquela empatia, do coleguinha ficar usando aquele medo para poder chatear a criança, né? E foi feito assim de uma forma muito tranquila, eles trabalharam super bacaninha um com o outro, até deram ideias de como que um poderia como que deram ideias uns para os outros, né, de como superar o medo, do que fazer para poder não ficar com aquele medo todo. De forma geral, eu fiquei muito feliz e satisfeita com o meu primeiro período de estágio, né? Pude aprender muito e sair daquilo que eu tinha somente em fantasia, a famosa sala de aula perfeita, que, né, infelizmente não existe. Mas também recebi a oportunidade de aplicar bastante do que já havia aprendido. E é isso. Eu queria agradecer, né, pela atenção, pedir desculpa pela minha apresentação estar sendo por vídeo, mas já expliquei para o professor o que aconteceu e espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho de como foi meu estágio. Aqui foi um pouco das referências de onde eu tirei o que eu precisava. Que bosta. Eu já até aprendi O quê? sobre o seu trabalho. Não tá saindo. Não, acho que tem que pôr um stop.